Chegamos ao final da nossa série. Durante todo esse mês de maio, nós estudamos sobre a promessa, as promessas, o Deus de promessas. Falamos sobre a promessa da presença, a promessa do Rei Eterno, a promessa da provisão. E hoje, o ápice. Quem esteve aqui no primeiro domingo, no momento da ceia, eu pude lembrar dessa promessa. A promessa da eternidade. Tudo encontra sentido. E só faz sentido por causa da vida eterna com o Senhor. Essa é a maior, a melhor e a mais transformadora promessa que nós temos e recebemos do Senhor. Glória a Deus por isso. Essa é a promessa que está por se cumprir. E ela é sustentada pelo próprio Senhor da história, Criador dos céus e da terra, do universo, aquele que já cumpriu todas as outras promessas. Dentro do nosso coração existe uma insatisfação de todo homem, de toda mulher, uma insatisfação crônica. A gente corre atrás de conquistas, de estabilidade, de felicidade, mas tudo que a gente toca nesse mundo parece carregar a marca da transitoriedade. Parece que tudo acaba, tudo tem um fim, as coisas mudam. Esse foi também o tema da classe família hoje pela manhã. A imutabilidade de Deus. Como nós mudamos e devemos mudar, mas como algumas coisas mudam e a gente gostaria que não mudassem. Tudo é transitório, tudo muda. Tudo parece que carrega essa marca, da transitoriedade. A casa dos sonhos envelhece. Depois da casa, nós temos também um emprego idealizado, tão sonhado. Um dia a gente cansa. Eu tive essa experiência, eu sonhava. Quando adolescente, eu sonhava em trabalhar em banco. Não precisa rir quem é bancário, tá bom? Era meu sonho trabalhar em banco. Quando adolescente, fiz 18 anos. E no meio dos 18 anos surgiu uma oportunidade. Eu fui realizar o meu sonho de trabalhar em banco. 3 anos e meio depois, eu falei assim, já realizei. Agora vamos fazer outra coisa, Agora chega. É assim, o trabalho dos sonhos... A gente acaba cansando. O relacionamento perfeito tem suas crises, se desgasta. A saúde que parecia inabalável, num belo momento, num belo dia, nos trai. E aí Agostinho de Hipona, chamado também de Santo Agostinho, no primeiro capítulo do seu livro de Confissões, Confissões de Agostinho, ele escreve o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Enquanto não descansar em ti. A razão dessa inquietude que Agostinho fala e nós vivemos, é que nós fomos feitos para a eternidade. Nós fomos feitos para a eternidade, mas nós habitamos num mundo quebrado pelo pecado. A história humana ela é marcada pela queda no Éden e, apesar de quebrada, caminha para um desfecho glorioso. Você acredita nisso? Que a história caminha para um desfecho glorioso? Sim, a história caminha para esse desfecho maravilhoso, glorioso, porque é traçado e garantido pelo próprio Deus. Ele tem uma história gloriosa para você e para mim, para aqueles que creem nele, depositam a sua fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Para o cristão, o céu não é apenas um destino futuro, mas é a sua verdadeira pátria. Para o cristão, o céu é a sua pátria, é a sua origem. É de lá que nós viemos e nós estamos voltando. Para o cristão, o céu não é uma utopia, não é uma coisa distante. Nós falamos sobre eternidade não como um conceito abstrato, muito longe de nós, mas como a realidade que deve sustentar a nossa alma e transformar a nossa vida agora. Falar de eternidade
é falar de algo que transforma a nossa vida nesse momento, nesse exato momento. O texto para a nossa meditação, para o nosso estudo nessa noite, está em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8. Você pode abrir a sua Bíblia, grifar, fazer suas anotações, e eu vou esperar você abri-la. Se você está com o aplicativo, também abra a sua Bíblia. Apesar de estar na projeção, você pode abrir, e é bom você acompanhar e de repente tirar algumas dúvidas à medida em que a gente for expondo as Escrituras. E aqueles que nos acompanham a transmissão desse culto, agora ou então verão depois, tem a chance de ler o texto aí também na tela. Apocalipse 21, versículos 1 a 8, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que está acontecendo aqui, como João escreve esse texto, como ele relata aquilo que ele estava vendo da parte de Deus, sendo revelado a ele, nessa visão maravilhosa, aqui em Atos capítulo 21. Aqui é o ápice da revelação bíblica. O momento em que as cortinas da história, dessa história que nós vivemos, se fecham, e o projeto eterno de Deus se cumpre completamente. Veja, diante de uma igreja perseguida que sofre sob o domínio do Império Romano, Deus não manda um plano de fuga política para eles. Deus envia uma visão da eternidade. Ele mostra que a história não é um ciclo de tragédias sem fim. E essa é a impressão que muitas vezes nós temos. Existe uma linha traçada por Deus e ela caminha para um final glorioso. João está preso na ilha de Patmos, exilado por causa do Evangelho, por ser pregador do Evangelho, testemunha de Jesus, por anunciar a obra de Jesus, a sua palavra e a salvação em Cristo. Os seus amigos foram todos martirizados. As igrejas da Ásia Menor sofrem pressões internas e externas. Dentro das igrejas já haviam heresias sendo contadas, levantadas, espalhadas. Já entre os cristãos, muitas heresias, e a opressão terrível do lado de fora pelo Império Romano. As circunstâncias faziam parecer que Roma tinha vencido. Roma venceu, o Império Romano venceu, mas não é verdade. O mal parecia ter triunfado, mas apenas parecia. E é nesse momento da maior escuridão que o Senhor Jesus se revela em glória. Nesse momento que o coração de João vinha apertado, dolorido, Deus se revela em glória e mostra para ele as coisas futuras. Até o capítulo 20, e no capítulo 20, os julgamentos terminam. Tudo termina ali. O dragão, a besta, o falso profeta já foram lançados no lago de fogo. A história como nós conhecemos já foi julgada. Só que agora no capítulo 21, um novo capítulo, um novo momento da história eterna. João, ele não vê o fim de todas as coisas. Deus revela a ele
o recomeço de todas as coisas, debaixo do senhorio absoluto de Deus. Eu quero compartilhar com você 3 lições desse texto para nós, 3 ênfases para a nossa vida. E a primeira que nós vemos logo no versículo 1, e nós vamos reler alguns versículos, é que a promessa de eternidade traz consigo a promessa de um novo lar sem caos. A promessa da eternidade traz com ela a promessa de um novo lar sem caos. E todos nós, gente feita de carne e osso, sabe o que é viver num ambiente de caos, sabe o que é viver num mundo perdido, perverso, e o noticiário não deixa a gente se enganar. Ele mostra isso todos os dias para nós, todos os dias. Mas existe uma promessa de um novo lar sem caos, uma renovação cósmica. Tudo será renovado. Leia comigo o versículo 1, se você pode. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. Presta atenção. No grego bíblico existem 2 termos usados para falar novo, que significam novo. Entretanto, o significado é diferente. O primeiro deles é neos e o segundo é knos. Neos significa algo novo no tempo. Por exemplo, um produto que acabou de sair de fábrica, novinho em folha. Um carro 0 quilômetro, novo no tempo. João usa aqui uma outra palavra, ele fala de kainos. E essa expressão faz toda a diferença na compreensão do texto, porque significa novo em qualidade, em essência, em natureza. Esse é o novo céu e a nova terra que ele vê, com uma natureza e qualidade novos. É esse novo céu, essa nova terra que nós vamos provar, vamos viver e nós vamos ter a eternidade com o Senhor. O que Deus vai fazer na eternidade não é destruir o universo material e nos transformar em fantasmas que flutuam, né, em nuvens espirituais. Não sei se você já perguntou, se já teve essa ideia. Pode ser que alguma criança te pergunte isso e você precisa saber responder que não, nós não seremos como fantasmas, né? Nós não vamos flutuar nas nuvens espirituais. Será um novo céu e uma nova terra. A promessa da eternidade não é de aniquilação da criação. Ao contrário, é a sua plena restauração. Deus promete a nós restauração a tudo que vemos, conhecemos e vivemos. Paulo já tinha dado essa perspectiva, mostrado essa perspectiva em Romanos capítulo 8, veja comigo. Romanos 8, 19 a 22, ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação geme, nós sentimos a dor, toda a criação sente a consequência do pecado, mas nós aguardamos a restauração. Nós aguardamos aquilo que Deus vai fazer em tudo que já foi criado. Porque o pecado ele não afetou apenas o homem, mas toda a criação. A criação geme sob os efeitos da corrupção. Nós vivemos aí as catástrofes naturais. Aqui é um trava-língua, viu? Eu treinei em casa para falar catástrofes naturais. Fala rapidinho. Catástrofes naturais. Para mim é trava-língua. Isso que nós vemos, as catástrofes naturais, as doenças, o próprio envelhecimento da matéria são consequências da queda. Eu contei uma particularidade hoje na aula na classe família. Vou compartilhar com vocês.
que ontem a Renata, contemplando a minha beleza, do meu lado ela olhou e falou assim: Vlad, quanta ruga. Eu falei: eu não vi, olhei no espelho e não enxerguei, então tá ótimo. Tudo isso é consequência da queda, do pecado do homem e da mulher. Mas Deus é o criador da matéria, foi Deus quem fez, e Ele não diz que vai aniquilar, Ele vai redimir a sua criação. Guarda isso, porque a partir daqui, Deus faz grandes e poderosas coisas, e tem promessas poderosas para nós. Assim como o corpo de Cristo ressuscitou materialmente, mas glorificado, sem as limitações da morte, esse mundo será purificado e renovado pelo poder do Espírito Santo. E João acrescenta uma coisa a mais, não sei se você reparou: quem gosta de ir para a praia? Pouca gente. Quem acha bonito o mar? Eu conheço gente que acha lindo o mar, né? Ele lá e a pessoa aqui. Eu sou um desses, acho maravilhoso o mar. Gosto de ouvir o barulho dele por 20 minutos, 1 hora. Né? Depois eu prefiro, né, o respeito ao mar. O que João está dizendo aqui, meus irmãos? O que ele viu quando ele fala que o mar já não existe? Bateu uma tristeza de falar assim: mas como que é possível não ter mais mar? Na nova criação, na nova Jerusalém, na restauração que Deus vai fazer, não haverá mais mar? Não haverá mais praia? Não é isso que João está dizendo. Aqui tem um conceito por detrás da fala dele. Onde João estava? Numa ilha, preso, exilado, longe dos seus. Aqui o sentido de não haverá mais mar, o mar já não existe, está falando que não haverá mais o isolamento, a solidão, o distanciamento e o caos. Isso era a barreira que separava João de todos os outros. Aqui representa o fim de qualquer barreira ou separação entre nós e o próprio Deus, e entre nós e os nossos irmãos. Não haverá mais barreira. Você mudou de calçada quando você me viu, essa barreira não haverá mais. Você fingiu que não viu o outro, não estendeu a mão para cumprimentar. Você intencionalmente escapou do fulano e do beltrano. Olha, eu tenho uma notícia que é boa, mas pode ser ruim para você. Porque não haverá mais barreira, nós seremos completamente expostos pela glória de Deus. Não há barreira entre um e outro, se não há barreira entre nós e o próprio Deus. A barreira é quebrada. Não existe mais isolamento, não existe mais distanciamento. Na nova criação não haverá mais espaço para o caos, para a ansiedade, para as divisões ou para qualquer ameaça à nossa segurança. Nada disso mais vai acontecer. Céu e terra serão uma única habitação da glória de Deus, e nós provaremos o cumprimento pleno daquilo que traz a promessa do nome de Jesus, o nome Emanuel. Nós vamos cumprir essa promessa, vamos viver essa promessa sendo cumprida cabalmente. Nós vamos viver isso, experimentar de uma forma poderosa. Porque quando você vai lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, você vê a promessa de que viria o Emanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando chega em Mateus, logo no início, no capítulo 1, versículo 23, confirmando a promessa com Maria, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não haverá mais distância alguma. O que começou no ventre de Maria se consumou na cruz do Calvário e tem a sua expressão final na nova criação, e nós vamos viver isso. Deus para sempre conosco, sem impedimento algum. Agora, como permanecer na presença desse Deus santo, perfeito, justo, sendo nós quem somos? Como?
Como pensar na glória eterna, sendo eu pecador, e reconhecendo na hora da confissão de pecados, durante o culto, de coisas que não convinham a um cristão, coisas que eu devia ter feito melhor no dia de hoje. Como é possível pensar na glória eterna, na presença eterna do Senhor? Ou eu vou mudar a expressão, né? Porque o texto conta que a Nova Jerusalém virá. Como pensar em viver isso de um jeito perfeito, sendo eu pecador? Aí nós temos a segunda parte que eu quero compartilhar com você, dessa promessa poderosa. A promessa da eternidade, ela traz com ela também a promessa de uma comunhão face a face com o Senhor. O cumprimento perfeito do pacto na eternidade. Ver o Senhor face a face. Versículos 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, lendo esse texto, o seu coração precisa incendiar. Lendo essa promessa, o nosso coração precisa ferver nessa hora. João ouve uma forte voz que vem do trono, e o que ela proclama é o centro de toda a teologia da aliança, de tudo que nós cremos, o fio que atravessa toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus quer habitar com o seu povo. E mesmo sendo santo, perfeito como Ele é, Ele nos transporta para a santidade dEle por meio de Jesus. É verdade que o Senhor habitou no jardim do Éden, mas o pecado expulsou o homem de lá, nos expulsou de lá. Ele habitou no tabernáculo do deserto e no templo de Salomão através de uma nuvem. Ele habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, e o Verbo que se fez carne e taberculou entre nós. João 1,14, você pode ler comigo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem está escrevendo isso? É João. João está registrando isso. Não foram todos que viram o Senhor Jesus. E nós não vimos a glória completa do Senhor. Na eternidade, a habitação será face a face, plena, sem distância e sem impedimento algum. A maior promessa da eternidade é o próprio Deus. Nós veremos o Senhor como Ele é, e nós seremos dele, e Ele será nosso para sempre. Para sempre. Irmãos, eu gosto da ideia, por favor, não se escandalize, tá bom? Deixa eu terminar todo o raciocínio. Eu gosto da ideia de reencontrar minha mãe e meu pai, que já morreram. Homem, mulher de Deus, meus avós, que ensinaram o Evangelho para os seus filhos, e minha mãe trouxe para nós, e meu pai foi convertido ao Senhor pelo testemunho da minha mãe, antes deles se casarem. Eu gosto muito disso, mas presta atenção. Se essa for uma motivação grande demais, existe a possibilidade de nós estarmos pensando na eternidade com a motivação errada. Porque o Senhor basta. Nós o veremos face a face. Eu desconfio de que ao contemplar o Senhor, não vai restar uma dúvida em mim sobre qualquer área, qualquer tema, qualquer assunto, porque Ele é perfeito e Ele é pleno, e a sua glória enche
a terra. Nós não precisaremos de mais nada. Não haverá dúvidas. Não haverá dúvidas. Porque nós o veremos face a face. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Seu coração não tem desejo disso acontecer logo? Você não tem sede disso? Você não fala assim, é isso que eu quero provar de uma vez por todas? De provar dessa glória, de provar da eternidade, de ver o Senhor face a face, e de não restar mais dúvida alguma em área nenhuma? O próprio Deus é a nossa herança. Ele é a nossa herança. Não o espaço que nós teremos, não onde nós viveremos, mas o próprio Senhor. Nós seremos dele e ele será nosso. Lembra qual a primeira pergunta do nosso catecismo de Westminster? Qual o fim principal do homem? E qual a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutá-lo para sempre. O céu, meus irmãos, é o cumprimento pleno e eterno desse propósito. Tudo aquilo para que nós fomos criados, tudo que a graça começou a restaurar em nós, será completada. Nada vai ficar para trás. E qual a consequência imediata da presença de Deus? Qual a consequência de estarmos com Ele, Ele conosco, de uma forma plena? O versículo 4 responde. Você pode ler comigo? Desculpa, perdão, pegadinha. Então, pode ir só para o 4. E lhes enxugará, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pense nisso, meus irmãos. O Deus que sustenta as galáxias com o poder da sua palavra é o mesmo Deus que se curva, se inclina como um pai amoroso para enxugar as nossas lágrimas, as lágrimas dos seus filhos sofridos. Mas Ele não apenas remove as lágrimas, você prestou atenção? Ele não apenas seca as nossas lágrimas, Ele remove a fonte das lágrimas, o motivo de toda dor, de toda tristeza, de toda preocupação, de toda ansiedade. A morte, a maior e a última inimiga, foi tragada pela vitória de Cristo, e na nova criação ela será banida para sempre. O luto, as dores físicas, o câncer, a depressão, a injustiça social, o cansaço de alma serão aniquilados. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, meus irmãos, eu oro para que Deus cure pessoas enfermas, constantemente. Eu oro porque Deus pode curar. Mas nós estamos caminhando para o dia em que não haverá mais enfermidade alguma. Não haverá mais ninguém com o coração apertado, com uma tristeza sobrecarregada. Não haverá mais ninguém ansioso com o dia de amanhã. Não haverá mais mãe preocupada com o filho. Não haverá mais marido tenso com a enfermidade da esposa. Não haverá mais. Não haverá mais. Porque nós estaremos com o Senhor face a face. O resultado de estar com o Senhor face a face, eternamente com Ele, é que nenhum mal mais haverá. Nenhuma dor na Nova Jerusalém. Já pensou? O que serão dos hospitais da nossa cidade? Da Nova Jerusalém? Não existirá mais cemitérios, despedidas, coisas do passado. Como o texto diz, porque as primeiras coisas passaram. Essas coisas passaram. A vida no porvir é uma festa eterna, por causa das bodas do Cordeiro. Cristo, o noivo, vem para se juntar com a noiva, a igreja. Festa, celebração perfeita e eterna. A união do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. Nós vamos servir a Deus com toda a capacidade que Ele nos deu.
sem cansaço, sem limitação e sem desânimo. E nós serviremos juntos. Presta atenção, nós serviremos juntos, em plena comunhão, todos nós. Todos nós. Pastor, eu gosto daqui porque aqui eu posso ficar quietinho ou quietinha no meu lugar. Não, eu vim para sentar. Eu venho para ouvir. Você está enganado? A igreja não é para isso. A igreja é para servir, para oferecer serviço ao Senhor, abençoando o outro. É para servir. A glória eterna, nós vamos servir eternamente, perfeitamente, em todo o tempo. E em perfeita comunhão uns com os outros. Para terminar, a promessa da eternidade, ela aponta para o decreto finalizado. O fim do decreto, encerrado. E aqui nós encontramos a separação dos destinos. Porque a eternidade traz para nós uma notícia inigualável, maravilhosa. Mas ela também traz uma notícia terrível para aqueles que não creem e negam a Jesus como Senhor e Salvador. Versículos 5, 6 e 7 primeiro. Diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Glória a Deus por isso. Aqui nós vemos que aquele que está sentado no trono toma a palavra e emite um decreto irrevogável. Um decreto que não tem variação, não pode mudar. Ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas. E ele diz para João: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por que Deus manda João escrever isso? É para registrar. Isso precisava ser registrado, guardado e transmitido para a igreja perseguida do primeiro século. Registra isso e espalha isso. Essa igreja parecia estar do lado perdedor. Tanta pressão e opressão que eles viviam. E para cada crente que vive hoje sob pressão, o Senhor declara para nós: tudo está feito. Tudo está feito. Não há nada que o Senhor ainda não tenha feito. Tudo está nas mãos dele. Seja qual for o resultado, seja qual for a notícia, seja qual for o laudo, tudo está feito. Olha que interessante. Lembra o que Jesus disse na cruz? Está consumado. E na cruz Jesus está falando do preço da redenção pago por sangue. Agora, ele diz, no trono, ele diz: tudo está feito. E aqui ele está falando da aplicação final dessa redenção, cumprida em glória. Está tudo encerrado, não falta mais nada. E ele se apresenta como alfa e ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego é uma declaração de soberania absoluta, do começo ao fim. Tudo está nas suas mãos. Tudo começa dele e tudo termina nele. Nada escapa ao controle do Senhor. Nada. Nenhuma perseguição, nenhuma heresia, nenhum império e nenhuma morte tem a última palavra. O Senhor tem. Não depende de nós. Depende dele.
não depende de nós, depende dele. O texto continua e ele diz: darei de graça da fonte da água da vida. Quanto custa? É de graça. Darei de graça da fonte da água da vida. A água da vida, a comunhão plena com Deus, a vida eterna, com toda a sua riqueza, é dada de graça pela graça a quem tem sede. Todo aquele que tem sede recebe de graça pela graça a água da vida. Não há nada que nós façamos para merecer a água da vida. Não há méritos em nós, é graça. A própria sede, guarda isso, a própria sede já é uma dádiva de Deus, porque o homem natural não deseja a Deus. É Deus quem dá a nós sede para buscarmos dele, para buscarmos nele. É o Espírito Santo quem cria em nós essa sede que só Deus pode saciar. É obra dele. Os eleitos de Deus, eles são chamados de vencedores. É o que ele fala aqui e João registra. Mas são vencedores não porque são mais fortes, mais corajosos, mais disciplinados do que os outros. São vencedores porque o Cordeiro venceu por eles. E a mesma graça que alcançou os sustenta até o fim. Nós somos vencedores porque Ele venceu por nós. E Ele nos sustenta até o fim. Paulo diz em Romanos 8,37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por quem? Por meio daquele que nos amou. É por meio dele. Mas, irmãos, existe o outro lado da moeda. Essa é a promessa maravilhosa para aqueles que creem. Mas o versículo 8, no final desse texto, mostra esse outro lado da moeda. A eternidade carrega uma advertência severa, uma realidade aterradora. A soberania de Deus, ela se manifesta tanto na graça que salva, quanto na justiça que pune. Você pode ler comigo o versículo 8, a uma só voz? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, esses são os reprovados. Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. Aqui vale a explicação, necessário explicar. Covardes não se refere àqueles que têm medo, mas aos que, sob ameaça, para negarem a Cristo, decidiram negar a Cristo, para salvar a própria pele. São os que preferem a aprovação do mundo à fidelidade do Senhor. Preferem as suas vontades do que os princípios que a palavra tem. Esses são os covardes. Os incrédulos são os que rejeitaram deliberadamente a graça que lhes foi oferecida. A partir disso, vem a lista de pecados que fluem dessa rejeição. O destino deles é a segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia deixa claro para nós que o homem deixado a si mesmo escolhe esse caminho que mostra aqui o versículo 8. O homem deixado a si mesmo, ele vai escolher esse caminho. Ele vai negar, ele vai rejeitar, ele não vai ter sede e por isso ele não será saciado. Mas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, justificados pela fé em Cristo Jesus, recebem a sede espiritual e a perseverança para caminharem até o final e vencerem. A eternidade é uma promessa de glória para a igreja, mas é um decreto de juízo terrível para aqueles que rejeitam a soberania e a graça do Deus vivo. A separação eterna de Deus, terrível. Estar separado eternamente de Deus.
Irmãos, o céu é um lugar de pureza absoluta, de santidade total. Nele não vai permanecer, não vai entrar nada contaminado ou que pratique abominação. O coração do crente, o coração do salvo, ele vai ser plenamente conformado à mente de Cristo. Nós teremos a mente de Cristo e não mais existirá a tentação. É por isso que eu e você podemos olhar para a eternidade, para a glória eterna, e será possível viver eternamente com o Senhor, porque Ele nos dará a mente dEle. É precioso demais. Eu queria que você orasse nesse momento. Eu pedi para o Gabriel cantar a música que eu mais gosto que ele tem, a mais curta, mas é a música que eu escuto várias vezes durante a semana, que ela fala exatamente sobre isso, sobre a eternidade. Ore a partir da palavra e a partir da palavra que será cantada, que diz exatamente a mesma coisa. Seguirei os teus passos, onde estiver. És caminho eterno e a luz aos meus pés. E por ti deixo tudo sem pra trás olhar. Ser discípulo do amor é poder. Enquanto houver a batida em meu coração, enquanto houver o teu sopro em meus pulmões, pra sempre minha alma cantará a ti. Aleluia, aleluia. E quando não mais o meu coração bater, e quando não mais fôlego em mim houver, pela eternidade minha alma cantará. Aleluia, aleluia. Meu coração anseia a volta do meu rei. Por enquanto vivo e ando na imagem do teu ser. Tudo aqui é passageiro e sei que nada levarei, pois para mim morrer é lucro e Cristo é o meu viver. Onde o choro e o luto já não mais existirão, pois Cristo voltará trazendo a paz ao coração. Ouvirei de sua boca: vinde bendito do Pai. Viva a eternidade, aqui é o seu lugar. Como será esse encontro? A hora que o Senhor voltar a abrir as portas e dizer: venha, meu filho. Venha, meu filho. Ah, meus irmãos, não restará lembrança triste, não restará tristeza, não haverá nada para nos apegarmos, porque o tudo nos chamará. Que coisa poderosa. Eu quero terminar dizendo para você que essa verdade deve moldar a nossa vida hoje. O que ela deve gerar em nós hoje? Essa é uma realidade sólida. A eternidade é uma realidade sólida. 3 coisas para nós. Primeiro, consolo no sofrimento. Todos temos dores. Talvez a sua desse tempo seja imensa. Talvez você já tenha passado dores grandes. E talvez você venha passar
por sofrimento. Se o seu corpo sofre, se o seu corpo geme de dor, se você tem sido aí abatido pela depressão, ela tem batido a porta do seu coração, ou o luto tem te dilacerado, olha para o horizonte. A dor que você sente hoje tem prazo de validade. Na nova criação, Deus vai enxugar as nossas lágrimas e Ele vai aniquilar todo motivo de dor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria eterna vem com o amanhecer. Nós vamos provar disso na Nova Jerusalém. Segundo o conselho, um desapego desse mundo. Irmãos, nós investimos demais no nosso tempo para tudo que está aqui, ou pensando em dias futuros. Pense em dias ainda mais futuros. Pense na eternidade, para você tomar suas decisões, administrar os seus recursos, usar a sua saúde, o seu físico, alimentar as amizades nos seus relacionamentos. Pense na eternidade e pense em levar o seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, seus pais. Anuncie Jesus para eles, revele Jesus para eles, seja testemunha a proclamar a glória do Senhor e a salvação em Jesus para aqueles que vivem à sua volta. Não construa impérios na areia, invista no reino de Deus, viva para a glória dele, que é o alfa e o ômega. Por fim, faça uma autoavaliação sincera. Examine o seu coração aí. No final dessa história, você está contemplando a eternidade e aguardando a volta do Rei? Ou você tem vivido sem sede alguma e não tem desejo nenhum de buscar o Senhor? Talvez Deus tenha te trazido aqui nessa noite, exatamente nós que estamos aqui, para hoje fazer você provar de sede. Porque a água da vida é inesgotável. A gente só precisa de sede. Talvez você tenha vindo aqui, Deus te trouxe aqui exatamente para você descobrir hoje que você vivia sem Ele. Mas nesse tempo você pode provar de Jesus e ter eternidade como seu destino, a glória eterna com o Senhor. Se você está longe de Deus, se arrependa hoje mesmo. Corra para Jesus. Ele que oferece de graça a água da vida. A nossa pátria não é aqui. Nós temos uma pátria eterna e nós estamos caminhando para ela. Que essa promessa encha o seu coração, te anime no dia de hoje e todos os dias da sua vida. Fique firme, firme os passos na santidade e coloque nos seus lábios um cântico de vitória. Eu queria cantar com os irmãos um cântico de vitória. Nós vamos terminar esse tempo de adoração comunitária, esse tempo de culto, com um cântico de vitória, a chamada final, hino 297. Eu quero convidar você para nós entoarmos esse hino com o coração aberto, cheios de alegria, dando glória a Deus, Ele que é o início e o fim, a Ele toda a glória, domínio, louvor e poder, hoje e para sempre. Vamos ficar em pé? Vamos cantar juntos?
meio dos mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos transformados logo clamarão seu bem, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Glória a Deus por isso. Que você se prepare para isso todo o tempo, todos os dias. Que a sua vida tenha sentido, tenha razão, por causa da vida eterna com Jesus. Nós vamos orar, pastor Nilton vai orar conosco, vai impetrar a bênção. Eu vou correr ali na porta. Se você precisar ir embora, eu queria que você me cumprimentasse e me deixasse cumprimentar. Se não, desça para o salão, como não sabemos que é hoje, né? Não sabemos que é hoje, mas o biscoito com suco deve ter. Queria que você descesse, tivesse um tempo de comunhão com os irmãos aqui, lembrando que nós vamos passar a eternidade servindo com o outro. Gasta mais 10 minutinhos, tá bom? Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque pela tua graça, pelo teu amor, nós estaremos lá, contemplando o Senhor face a face. Enquanto estamos aqui, ó Pai, que nós possamos refletir a tua luz, sermos sal e luz nesse mundo, dando gosto ao desgosto das pessoas e mostrando o caminho da salvação àqueles que estão nas trevas. Abençoa-nos, ó Pai, e aumente a nossa fé. Enquanto o Senhor não vem, que possamos viver para Ti e para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. E peço também, ó Pai, que a Tua mão esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo hoje. Que a Tua mão esteja acima de nós, derramando toda sorte de bênção espiritual. Que a Tua mão esteja abaixo de nós, Senhor, nos sustentando a cada dia com a Sua destra fiel. Que nessa semana o Senhor esteja à nossa frente, como luz que ilumina a nossa caminhada. Que o Senhor esteja às nossas costas, nos livrando de pessoas desleais, invejosas, dos dardos inflamados do inimigo. Que o Senhor esteja ao nosso lado, como Deus conosco, o Emanuel. Que o Senhor esteja em nós, aumentando a nossa fé e alegria para viver para Ti. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Cantemos o amém.